Qual a melhor teleentrega de pizza de Porto Alegre? E como a física pode ajudar a resolver essa questão? Meu nome é Ramon, esse é o Fisicamon e hoje a gente vai aprender física. Física, a melhor matéria que existe. Nem sempre a gente tem paciência e energia de fazer almoço e janta todo dia ao longo da semana. Inclusive, quando eu morava sozinho, eu costumava chamar muita teleentrega para não ter que cozinhar todo dia. Eu costumava chamar hambúrguer, pastel, X, pizza e cheguei à conclusão de que poucas coisas rendem mais do que uma pizza família. E mesmo quando eu cozinhava ao longo da semana, nos fins de semana, quando eu saía com os amigos, a gente costumava pedir pizza. Cada grupo de amigos tinha uma pizza de sua preferência. E quando eu chamava pizza sozinho, eu costumava chamar de diferentes teleentregas, só para experimentar. Para essa aula, eu separei as melhores teleentregas de pizza, na minha opinião, para ver qual vale mais a pena. Infelizmente, eu vou ter que censurar a marca das pizzas. Mas, quem tiver curiosidade, pode me contatar pelo WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. O top 3 melhores teleentregas de pizza de Porto Alegre são Pizza A, Pizza B e Pizza C. E entre as 3 melhores, qual a melhor? Para isso, nós vamos avaliar as suas características. E quais são as características das pizzas que eu tenho que estudar para saber qual a melhor? As características são 3: o sabor, o preço e o tamanho. O sabor é algo subjetivo. Cada pessoa tem o seu gosto. Mas é muito difícil uma pizza ser ruim, especialmente quando somos nós que escolhemos o sabor. Se é 4 queijos, calabresa, coração. O preço é algo bem objetivo. Quanto mais cara a pizza, menos vale a pena. A última característica é o tamanho, mas as pizzarias fornecem diferentes medidas do tamanho da pizza. Por exemplo, número de fatias. O número de fatias pode ser tão grande quanto menor as fatias. Então, não faz muito sentido. O tamanho P, M, G também não faz sentido. Uma M para uma pizzaria pode ser a G da outra pizzaria. A melhor medida seria a massa, em quilogramas. Mas as pizzarias não fornecem essa informação. Dessa maneira, a segunda melhor característica do tamanho seria o volume. Mas, de novo, as pizzarias não fornecem essa informação. Então, a melhor medida que a gente tem para o tamanho das pizzas seria a área, que a gente pode calcular pelo diâmetro da pizza. Analisando a tabela do preço e diâmetro, é possível saber qual pizza vale mais a pena? Seria a mais barata? A mais barata é menor. Então, seria a maior? A maior é mais cara. Então, como a gente sabe qual que vale mais a pena? A gente vai usar para isso o conceito de grandezas e unidades. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ou seja, tem um número atribuído. Por exemplo, tu até pode dizer que tu ama mais, que tu é mais feliz, que tu tem mais preguiça que outra pessoa, mas tu não pode atribuir um número a essas características. Por exemplo, não faz sentido tu dizer que ama 50% mais, ou então que tem 1,2 vezes mais felicidade que outra pessoa. Por que não? Porque não existe medida para essas características. Ou seja, elas não são grandezas. Outra coisa tão importante quanto as grandezas são as unidades, que são padrões de medida que permitem fazer comparações entre as grandezas. Por exemplo, eu posso medir o tempo? Sim. Faz sentido eu dizer que um TikTok tem 1/6 da duração do YouTube? Sim. Mas faz sentido eu dizer que o tempo de duração de um vídeo é 15? Não. 15 o quê? Segundos? Minutos? Horas? Isso faz muita diferença. Essa informação complementar é o que a gente chama de unidade, que é o padrão associado à grandeza. Aqui vão alguns exemplos de grandezas e unidades. Por exemplo, massa. Massa é uma grandeza que mede quantidade de matéria. As unidades associadas podem ser miligramas, gramas, quilogramas, toneladas. É importante não confundir massa com peso. Enquanto a massa é a quantidade de matéria que é igual, independente do lugar que vier, o peso depende da força gravitacional do astro que está te puxando. Por exemplo,
Na Lua, eu tenho a mesma massa, mas o meu peso é bem menor. A massa pode ser verificada com uma balança. Outra grandeza é o tempo, que pode ser verificado com um calendário, um relógio, um cronômetro. As unidades associadas ao tempo são segundos, minutos, horas, dias e assim por diante. Outra grandeza muito comum é a distância, que pode ser medida com uma trena, com uma régua. As unidades associadas podem ser milímetros, centímetros, metros, quilômetros e assim por diante. Grandezas e unidades fundamentais são aquelas que não são originadas de nenhuma outra. Por exemplo, tempo, distância, massa, elas são suficientes por si só. Entretanto, existem outras grandezas que são originadas pela multiplicação ou divisão de duas ou mais grandezas. Essas grandezas que são relações matemáticas de outras, a gente chama de grandezas derivadas. Por exemplo, velocidade é a razão entre a distância pelo tempo. Quanto mais eu ando por menos tempo, maior a velocidade. Assim como as grandezas são originadas de outras, as unidades seguem o mesmo princípio. Por exemplo, como a velocidade é a razão da distância pelo tempo, a sua unidade é a unidade de distância dividida por unidade de tempo. Como, por exemplo, quilômetros por hora ou metros por segundo. Outro exemplo é a área, que é a multiplicação de uma medida de distância por outra medida de distância. Ou seja, distância ao quadrado, cuja unidade é centímetros quadrados ou metros quadrados, por exemplo. O volume é dado em metros cúbicos e a densidade é quilogramas por metros cúbicos. Para uma mesma grandeza, existem diversas unidades. Por isso, os cientistas convencionaram o mesmo sistema de unidades, padrão para todos os cientistas, que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, ou mais conhecido como SI. Esse sistema não conseguiu extinguir toda a diversidade de unidades que a gente tem historicamente, mas ele serve para ajudar a facilitar as contas. Por exemplo, ao converter todas as unidades para o sistema internacional e depois, a resposta final, converter de volta para o sistema inicial. O universo é constituído de partículas muito pequenas que constroem estruturas muito grandes. Para diminuir a confusão de tamanhos, os cientistas postularam prefixos aumentativos e diminutivos, dados em potências de 10. Agora que nós temos o conhecimento de grandezas e unidades, nós podemos construir uma grandeza e unidade derivada que faça sentido para comparar os diferentes tamanhos e preços de pizza. Para isso, a gente pode utilizar o diâmetro e calcular a área da pizza dividida pelo preço. Isso nos traz uma medida de rendimento por real. Observando a nova tabela com o rendimento das pizzas, a gente chega à conclusão que as pizzas que mais valem a pena são os dos maiores tamanhos da B e da C. O conhecimento de grandezas e unidades derivadas pode ser utilizado para calcular não só o tamanho das pizzas, como o tamanho de qualquer produto que a gente compre nos supermercados. Basta dividir o tamanho pelo preço. O maior rendimento é o que mais vale a pena. Acompanhe essa e as outras redes sociais para conteúdo mais detalhado. Fisicamon, o superpoder que move o universo.